preciosas, nós vamos dar início ao nosso podcast. Hoje eu vou conversar um pouco com uma pessoa que, para mim, é uma pessoa assim, muito maravilhosa, é uma pessoa que eu admiro muito. É a nossa amiga Wélida Vargas. Wélida é cabeleireira e hoje ela vai falar um pouco sobre a sua experiência, ela vai falar um pouco sobre o seu currículo, se ela assim quiser. E você vai conhecer um pouco mais da Wélida, além da cabeleireira. Bom, é um prazer participar desse podcast com você. Obrigado pelo convite. E a Wélida, pessoa muito determinada, gosto muito de aprender, amo também ensinar e gosto muito de ser positiva na vida das pessoas. Então, eu gosto de entrar na vida do outro para somar, para ajudar. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. E bom, né? É muito bom ver isso de você, porque a gente vê assim, um traço de caráter muito positivo, né? Que é a humildade, é entender que, além do profissional que você, apesar de ter personagens, porque é assim que a gente se vê, a gente executa vários papéis. E eu fiz a pergunta para você, perguntando quem era a Wélida quando não era cabeleireira. Fiz essa pergunta somente para gerar aqui um ponto em que eu gostaria de explorar, porque muitas pessoas, elas sabendo que vivem vários personagens, elas não conseguem atuar com os seus valores em todas as áreas da vida dela, ela não consegue. Ela poderia, no seu caso, poderia ser a Wélida é uma no trabalho, a Wélida é outra em casa. Ela cria um personagem, uma resistência, uma pessoa totalmente diferente quando está fora daquela quando está com os seus. Então, quando eu vi você falar sobre todos os pontos positivos que você tem, sobre a humildade que você carrega, eu consigo perceber que é também a pessoa que eu conheço quando está trabalhando, quando está atuando como uma profissional, né? O que você me diz disso? Você consegue se enxergar dessa forma? Sim, totalmente. Eu até costumo falar, né, que uma das minhas qualidades é a empatia. Então, eu me coloco muito no lugar do outro. Isso é um cliente, isso é uma equipe, se eu esteja trabalhando com a minha equipe, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Eu, eu tenho muito essa conexão, sabe, de querer realmente sempre estar oferecendo e fazendo bem para o outro. Muito bom isso, né? Eu acredito que as pessoas, quando ouvir esse podcast, vai com certeza tirar proveito, vai perceber muita identificação, né? Porque o interessante do que estamos fazendo hoje é trazermos consciência para a área da beleza, para as cabeleireiras, a importância que tem e como nós devemos nos posicionar, Sim. tanto na nossa profissão, como também na nossa vida diária. Porque o profissional, o cabeleireiro, é um profissional que trabalha exaustivamente, né? Trabalha uma carga horária, muitas das vezes, absurda. Claro que a gente sabe que isso também vai muito do posicionamento que aquela pessoa tem. Mas pensando nisso, eu queria que você me falasse como foi que você começou nessa profissão. Você começou porque você achava que ser cabeleireira era algo fácil. Por isso que eu já introduzi como contexto que não é uma coisa fácil, mas você pensava que era fácil. Ou você entrou nessa profissão porque você gostava realmente de transformação. Me fala o que te levou a esse posicionamento de se tornar uma cabeleireira. Bom, na verdade, eu nunca me imaginei sendo cabeleireira. Eu ganhei um curso, aos 14 anos, de manicure e depilação. E ali eu vendo, né, o pessoal Sim. fazendo o curso de cabeleireiro. Aí, do nada, vou falar que foi do nada, né? Despertou essa vontade de fazer curso de cabeleireiro. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Aí ela disse, mas por quê? Eu disse, não sei, porque eu quero fazer. Preciso ganhar o meu dinheiro. Nem sabia se eu tinha dom para isso. Sim. Aí fui, ela me inscreveu no curso, e aí eu comecei a fazer o curso. Me apaixonei na profissão, Sim. e hoje eu vejo que realmente foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser cuidar da beleza do outro, né, da autoestima da outra pessoa. Isso é muito bom, né? Porque a gente percebe que, tanto você quanto eu, no meio que a gente convive, a gente percebe que tem pessoas que ela até começa pela necessidade. Sim, A situação financeira,
às vezes não é favorável. E ela precisa optar por alguma coisa, e a maioria acha que ser cabeleireira é uma coisa que não precisa de estudar, é um curso que você só precisa ter técnicas, né? Você só precisa, é como se fosse uma receita de bolo, e a gente sabe que não é assim que acontece. Então, isso já fica como despertar. Porque a pessoa que está nos ouvindo nesse momento já deve ter essa consciência de que qualquer coisa que ela escolher, que ela decidir fazer, ela precisa ser uma pessoa aplicada, né? Ela precisa ser uma pessoa interessada em se desenvolver, porque o outro, que vai depender dela, precisa encontrar em você esse posicionamento, né? De fazer bem feito, de fazer da forma correta. Mas dando sequência a essa conversa, a esse bate-papo, e você já me falando sobre como tudo aconteceu em relação à escolha da sua profissão, eu queria que você dissesse para mim qual foi o seu maior desafio quanto cabeleireira. O maior desafio como cabeleireira foi conquistar os clientes, atrair a clientela. Quando você realmente termina um curso, você não tem a preparação para você ser profissional, isso em qualquer área. E aí bati o medo, né? E aí as contas não esperam, que aí é um medo de sobrevivência. E então, o início, eu dizia para mim mesmo, né? Eu não vou conseguir, eu não vou aprender a fazer uma escova, eu não vou aprender a fazer umas mechas. E aí eu fazia bastante cursos. Mas na hora da prática, a maioria das vezes no início sempre dava errado. E ali eu me frustrava e eu dizia, eu vou desistir da profissão, porque eu não vou aprender. E ali, como eu gosto de estudar, né, sempre gostei de buscar conhecimento, comecei a fazer outros cursos, mais cursos, e aí foi quando eu aprendi. Na verdade, entendi que para mim acertar, eu precisava errar no início, para me conseguir fazer certo. E aí hoje estou eu aqui, né? Hoje eu estou ensinando. Aí quando eu escuto o aluno falar que não vai aprender, eu lembro do meu início. Então, aproveitando já esse gancho que você falou sobre o ensino, se você tivesse desistido, eu até encaro, se eu estiver errada, você pode me corrigir. Mas eu acredito que quando você percebeu a dificuldade do aprendizado, foi um dos desafios que gerou até esse pensamento de desistência. Sim. Né? Porque aí surge aquela sensação de impotência. Né? Mas que bom que você não desistiu. O que é que eu quero te perguntar também, para que quem esteja nesse momento nos ouvindo possa se sentir cada vez mais motivado, né? Para não desistir porque errou. Porque eu acredito assim, não é todas as pessoas que vai acertar. Vai ter pessoas que vai acertar. Mas a maioria, elas sempre erram para conseguir sair do ponto morto, né? Isso. E o interessante é elas pararem e pensarem assim, isso não vai me derrubar, assim como você pensou, né? Eu não vou parar por causa disso, mas pelo contrário, isso vai me gerar uma força. E aí eu fiquei observando esse período todo você conversando, que você disse que agora você está ensinando. Tenho acompanhado, né, os seus stories, as suas redes sociais. Tenho visto cada vez mais você escalando, você crescendo, você gerando um progresso na sua e na vida de outras pessoas. Como é que é essa Wélida educadora? Ela acha que ela consegue se ver nesses alunos, ou em parte sim, em parte não? Sim, eu vejo totalmente. Principalmente os alunos que estão sempre no início, né, começando. E aí, quando eles vêm com essas frases, né, de desistência, de que não vai aprender, de que aquilo não é para eles, aí é onde eu entro com a minha positividade, né, com a confiança, falando para ele, aí eu vou explicar, eu digo, não, se eu conseguir, se eu hoje estou aqui, ou algum profissional que o aluno também, né, tem, como é que eu posso falar? A palavra fugiu agora. Dificuldade? Não, admiração. Algum, né, algum profissional que a gente admira como profissional, ali você se espelha naquele outro profissional. E aí eu falo para eles, então se hoje ele é grande, ou se hoje eu sou a educadora, a Wélida, eu comecei como você, sem saber de nada, sem saber pegar uma escova, sem saber pegar uma tesoura para fazer um corte. Quantos cortes na mão eu não fiz? Quantos cortes tortos eu não fiz? Quantos erros? Quantos erros não aconteceu para hoje eu saber realmente fazer? Né? Então, assim, eu acho que essa fase minha hoje como educadora, eu acho que o início da profissão de cabeleireira era para hoje eu me tornar a pessoa que eu sou. Eu me sinto muito, muito realizada hoje como educadora. Às vezes a gente percebe que a gente vai fazendo algumas coisas durante a nossa trajetória de vida, a gente percebe que está
fluindo, mas que algo falta. Não é assim? É. Então, a pergunta que eu quero te fazer nesse momento, e quero que você, nesse momento, reflita bastante, para que seja muito assertiva e que venha de dentro de verdade. Qual foi a maior transformação que a sua profissão te trouxe Minha maior transformação para a sua vida? na Né? minha vida é autoconfiança. Hoje eu tenho uma confiança em mim e eu tenho um nível de capacidade, um nível assim, que eu falo na questão de que eu sou capaz, do que eu quiser ser, devido a essa autoestima, esse desenvolvimento, né, na minha carreira. E eu aprendi isso foi com os erros mesmo, com os acertos, com as percas, os ganhos. E hoje eu acho, acredito que seja isso, é a autoconfiança. Eu acredito também que em algum momento da sua jornada, você ouviu pessoas lhe aconselhar a desistir. Muitas, até hoje. Não é isso? É um caminho difícil, Hélida. Tem certeza que você quer entrar por esse caminho? Talvez seja melhor por ali. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando aconteceu muito agora a minha volta, né, de São Paulo, quando cheguei aqui em Maceió, foi mais o que eu ouvi das pessoas. Por que que você voltou? Aqui não é para você. Aqui não vai dar certo. Aqui nada vai funcionar, porque aqui não funciona nada. Aí eu parei, pensei comigo mesmo e falei, se Deus permitiu que eu voltasse, porque Ele tem o melhor para mim. Porque não cai uma folha sem a permissão dele. Então, se eu voltei, porque o melhor ainda está para acontecer. E assim eu continuei. E a gente Está acontecendo. E a gente tem visto resultados, né? Sim. Quem lhe acompanha observa que está havendo um crescimento, está havendo uma procura. Sim. A gente já consegue ver, inclusive, no seu posicionamento. Eu tenho percebido que, eu posso dizer que não é todas, mas é a maioria. É a classe, infelizmente, as cabeleireiras, elas têm um pensamento um pouco deturpado. Sim. De algumas coisas. Por exemplo, a vida toda eu gostei muito de fazer o que eu faço, mas eu sentia e percebia que o que mais me atraía no que eu fazia era estar conversando com o cliente. Eu sempre amei conversar, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre tive essa empatia pelo outro. Então, eu percebo que o meu cliente não é diferente, né? Sim. O cliente senta na cadeira e ele chega dizendo, olha, eu quero esse corte. Mas quando esse cliente faz isso com você, diz que quer aquele corte, chega te propondo algo que ele acha que faz sentido para ele, e você já identificou que não é o melhor para ele, só que ele não sabe que não é. Como você direciona essa conversa com esse cliente para mostrar para ele que tem algo melhor que ele ainda não conseguiu ver? Como você faz? Eu até hoje, já aconteceu várias vezes, já em várias ocasiões, o cliente realmente querer algo, né, um corte específico ou uma cor de cabelo específica, e aí eu tenho esse conhecimento de chegar para o meu cliente e explicar e mostrar para ele na prática. O que fica melhor, o que vai ficar mais adequado para o gosto dele. E assim, até hoje eu nunca tive problema com relação a isso não. Então, Sim. o meu cliente, ele confia no que eu falo. E aí, quando eu falo e mostro para ele o resultado, ele fica realmente encantado. Então, isso para mim também é gratificante. Porque aí eu vejo que eu consigo realmente entregar ao meu cliente o que é melhor para ele. Porque, como você falou, muitas das vezes, o próprio cliente ele não tem a noção. Ele só quer porque todo mundo está usando, né, a história da moda. Sim. E aí eu quero fazer também. Mas aí a gente, como profissional, tem que ter essa maturidade, né? E assim, a gente também percebe que existem N's e N's clientes, né? Tem clientes que não é muito fácil da gente lidar. E se o cabeleireiro não tiver uma boa performance de comunicação, o cliente coloca o cabeleireiro no bolso. Porque tem muitos cabeleireiros que às vezes não quer se entregar totalmente, não quer estudar, não quer dominar o seu negócio da forma que deveria. E isso vai fazendo com que ele vá lidando com clientes com níveis diferentes. E muitas das vezes esse cliente chega com uma proposta que esse cabeleireiro muitas das vezes não consegue realizar e precisa de uma bela desculpa para não ficar feio na vida, vamos dizer assim, né? Não ficar feia a situação. O que você acha que uma pessoa que está vivendo esse momento, essa situação que a gente sabe que tem, ele olha para si mesmo, percebe que não vai dar conta daquela situação, está mais além do que a técnica, o que você diria para esse profissional
e se encontra encurralado. Ele acha que já fez tudo o que deveria fazer, mas não descobriu ainda que não deu certo. Ele está com alguém ali que ele precisa fazer um determinado diagnóstico sobre a situação, mas que vai muito mais além da teoria, da técnica. Como você se comportaria? Qual seria o conselho que você daria para essa cabeleireira? O conselho de início é, primeiramente, como eu falei, é você buscar sempre o estudo, o conhecimento, que você manter liberta. Então, primeiro precisa realmente, de fato, entender, né? Não é só saber a técnica, então precisa parar, estudar, investir, né, no próprio conhecimento, tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional, né? A gente investe muito no curso técnico, em prática, 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 e aí você esquece realmente um pouco da teoria, um pouco do autodesenvolvimento pessoal também, né? Que isso aí também conta bastante. No caso, assim, se eu não conseguisse entregar o resultado para minha cliente, hoje, em outras épocas, não, eu ia fazer de qualquer jeito. Mas hoje eu tenho já essa maturidade de chegar para o meu cliente e a humildade de falar para ele que eu não sei. Não sei, mas eu vou procurar saber. E aí eu te dou uma resposta, aí eu te digo, te dou um feedback depois positivo. Mas hoje eu não tenho vergonha de falar que não sei. Quando algum profissional ou, né, alguém da área me faz uma pergunta sobre um determinado serviço. Então, assim, não precisa ter vergonha, de ter medo e vergonha, né, de falar um pouco das nossas fraquezas. E aí eu acho que isso é o que deixa a gente um pouco frustrado. Mas é isso, não tenha medo nem tenha vergonha. E para não passar a vergonha, vamos estudar. E não passa pela sua cabeça que se você chegar para o seu cliente dizendo que não sabe fazer, ele possa criar um julgamento a seu respeito, tipo assim, aí ela se acha tão boa, ou então as pessoas falam que ela é tão boa, e por que que uma coisa assim, que para mim não é tão difícil, ela não sabe fazer? Você não teria medo desse julgamento? Hoje, mas não. E por que Hoje, não? mas não. Hoje, Por que mas não. não, Hélida? Porque eu aprendi que na vida a gente não precisa saber de tudo. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente tenta ser e a gente tenta mostrar para as pessoas que somos perfeitos, onde na verdade ninguém é. Só que aí, dependendo da situação realmente com a cliente ali, como eu falei, se for uma situação que eu consiga resolver ali do meu jeito profissional, eu vou fazer de uma forma que ela não perceba que eu não sei. Sim. Mas que aquele erro meu, ali do precisar, eu vou correr atrás de consertar. Sim. Porque assim, a gente como profissional tem que sempre mostrar para a cliente a verdade. E a verdade, você nunca vai ter vergonha de você realmente mostrar para ela. Mas hoje em dia, medo assim de falar que eu não sei, de falar que eu não sou tão boa quanto a gente mostra para as pessoas, hoje eu não tenho mais não esse medo. Por que eu fiz essa pergunta? A gente vê que muitos cabeleireiros, eles não querem admitir, né? Sim. E faz uma coisa que não tem condições de fazer. Quando seria tão mais simples admitir, eu preciso melhorar. Mas aí E acaba justamente, né? Justamente, o medo é esse, como você fez a pergunta agora anterior. Por que não? Mas, tipo assim, mas você não pode falar que você não sabe, você não pode falar que você for. Né? De tanto a gente criar esse não pode, né? Tipo assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas é uma imagem de fortaleza. Uma imagem de fortaleza, onde a gente não é. A gente somos falhos, somos fracos. Ninguém, como eu falei, ninguém sabe tudo, ninguém nasceu sabendo de tudo. Você pode ser boa na sua área, mas pode ter, você pode ser expert em cortes. Tudo que for relacionado a cortes, você domina. Mas, de repente, na parte do alisamento, da parte da colorimetria, pode ter uma coisinha ali, um detalhe ou outro, que além do seu resultado, ele não vai ser 100% entregue, entendeu? Mas você é profissional. É verdade. Eu ainda acredito que, por mais que você domine uma área, ainda sempre vai ter o que aprender. Muito. Né? Sempre está surgindo. O nosso segmento da beleza é um segmento que nunca para de se reinventar. Verdade. E aí, quem achar que fez somente algo para a vida inteira, não é bem assim. A gente sabe que o fundamento não muda, mas é necessário a gente acompanhar o mercado. Agora, o que você me diz sobre, tipo assim, qual seria o maior erro que leva uma cabeleireira a não gerar crescimento para a sua profissão? Tantas cabeleireiras boas, profissionais, já que estamos falando sobre esse acréscimo, né? Esse aporte de desenvolvimento dessa profissional, a gente olha para ela e sabe que ela é uma pessoa capaz, mas ela não consegue crescer. O crescer, eu estou me referindo a prosperar financeiramente,
a crescer em todos os aspectos que leve ela para um outro patamar de visão. Sim. Me fala aí alguma coisa que você enxerga nesse nosso meio. Hoje, eu enxergo pela falta de permissão, né? As pessoas hoje, elas não se permitem. É como você falou, tem N profissionais aí que você olha assim realmente e fala, por que a pessoa ainda não evoluiu, Isso. né? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Acredito que são crenças, né? Bloqueios, né? Pessoais, e ali você leva para sua vida profissional e você fica ali travada, né? O ano começa, o ano termina e você não sai daquele ciclo repetitivo. E aí é mais fácil culpar o governo, é a clientela, é o tempo que está parado, mas não existe, né? É o marido que não investe, né? Sempre Não é ajuda alguém, ninguém. mas muitas vezes ali a falta de não realizações é realmente a falta de permissão. É você não aceitar o que é melhor. Você quer, mas você não se aceita viver o melhor. E aí a pessoa fica ali estagnada mesmo. A gente percebe que, pelo menos eu já tive essas experiências com algumas cabeleireiras, e quando a gente vai falar com ela, eu em particular, quando eu vou falar com ela, mostrando alguns pontos bem relevantes que poderiam fazer toda a diferença, não são coisas muito fora da curva, muito espetaculares, são coisas simples, são mudanças simples e básicas, que iria destravar ela em vários aspectos. E eu percebo que elas não têm interesse. A maioria não tem interesse, elas estão muito engessadas. O que elas pensam? Isso não vai me trazer resultado. Por exemplo, quando eu descobri que um profissional, seja ele de qual área for, só precisa estar respirando e ser um ser humano. Sim. Quando eu descobri que é necessário que a mentalidade dessa pessoa seja uma mentalidade, como está escrito na palavra de Deus, renovada, seja uma mentalidade que esteja pronta para jogar o velho e trazer o novo, com fundamentos, não é qualquer coisa, não é qualquer novo. E não é que coisas mais antigas não venham a prestar. É fazer substituição de acordo com o que o mercado pede. Sim. Aí você coloca uma cliente na sua cadeia, às vezes essa cliente saiu de casa angustiada, com muitos problemas, e tudo que ela quer é uma pessoa diferente do ciclo natural dela. Ela pensou em você, ela pensou, gente, eu estive já com aquela cabeleireira Wenda e achei ela uma pessoa tão legal, acho que eu vou marcar, e marca. Quando chega lá, ela não encontra a Wenda, mas ela saiu decidida que ela precisava fazer o corte. E tem clientes assim, que quando ele decide fazer uma coisa, ele tem que fazer. Não importa se ele vai errar, se vai bater na ponta errada, ele quer fazer. Ele prefere do que esperar. E aí ele vai e senta na cadeira de uma pessoa que até trabalha muito bem, mas não é a profissional que a Wenda é. Não tem uma escuta ativa, não tem paciência para executar o processo, não sabe ouvir a história, não é verdade? Não resolve, não é uma pessoa que soluciona problemas. Pelo contrário, você vai desabafando com ela e ela vai te orientar sempre o contrário. Quer ver um exemplo? Eu já participei de algum momento como esse, não eu estando à frente, mas ouvindo. Uma determinada situação em que a cliente chegou e foi falando com a cabeleireira, eu estava como cliente. E falou um pouco do processo que ela estava vivendo, estava meio chateada com algumas coisas pessoais. A cabeleireira não teve direcionamento assertivo e começou a induzir a essa cliente a fazer totalmente o oposto do que deveria ter sido feito. E eu fiquei analisando aquilo e ouvindo aquilo e ficava super incomodada, porque eu desejava ser a profissional que ela estava ali naquele momento, porque eu iria fazer totalmente diferente. Mas ali eu estava como cliente, eu fiquei só observando, e aquilo me serviu para eu analisar o quanto as cabeleireiras estão completamente fora da rota. Por quê? Porque elas sabem fazer o cabelo, mas elas não sabem direcionar o propósito do porquê aquela cliente foi naquele lugar. Não era só o corte. Ela precisava de muito mais e aquela profissional não tinha. Você já se deparou com algo assim? Já, no início da profissão, sim. E percebeu que naquele momento talvez você pudesse ou não ajudar, e isso lhe trouxe a busca exatamente pelo que você hoje tem, pelo que hoje você pratica? Sim, 100%. E você hoje, para mudar essa situação, o que você fez? Fiz bastante treinamentos, né? Busquei bastante conhecimento na área da inteligência emocional, né? Da gente fazer esse destravamento, né? Como eu falei, a gente às vezes não percebe que as coisas não mudam, você não evolui, você não sabe o porquê, né? Você trabalha bem, você entrega um resultado bem, você deseja as coisas boas,
e nada ali acontece, né? Aquela história, você dá um passo para frente e 2 para trás. Né? E aí eu me perguntei, por que eu estou errando? Sim. Porque é que começa o ano, termina o ano e minha vida não saía da mesmice. E aí foi quando eu fui realmente buscar conhecimento pessoal. Eu parei um pouco na parte técnica, porque o técnico eu já sabia, muito até, só que aí eu precisava realmente aprender sobre a web da pessoa, né, a web da humana, algumas atitudes, alguns comportamentos que eu tinha, que para mim aquilo era normal, e ali não era. Então, quando eu comecei a ter esse conhecimento, para mim, mudou a minha vida, assim, mudou 100%. Então, tudo começou a fluir. Então, hoje, assim, não sei também se é a questão da idade, né, como dizem, mas eu enxergo a vida hoje mais com mais humanidade. Sim. Entendeu? Eu não vejo o cliente mais como só um cliente preço, número. Não, meu cliente, ele é ser humano, ele é igual a mim. Hoje, se uma pessoa me trata com grosseria ou me trata com frieza, em outra época eu ia devolver do mesmo jeito. Hoje, não. Eu paro e penso assim, o que será que essa pessoa está passando? Sim. Para ela estar assim, para ela ser assim. Então, isso, eu destravei realmente buscando conhecimento na área pessoal mesmo, e mais assim, focado na parte do emocional. Me ajudou bastante. É notório, né? E é muito perceptível que quando uma pessoa, ela primeiro se cuida, Sim. é dali que tudo começa a acontecer. Mas, né? Há um transbordo para todas as demais áreas que ela vai executar. E é um erro muito grande e recorrente na vida das cabeleireiras, elas acharem que o que vai levar ela a ser aquela pessoa que pode realizar sonhos no pessoal é a profissão. Existem algumas ferramentas que são trabalhadas no desenvolvimento pessoal que a gente identifica com muita clareza que às vezes aquele ponto de tensão que está em um determinado lugar e que dá a sensação para a gente de que ali é o problema, é apenas o sintoma, não é a causa. E a gente identifica que na área do cabeleireiro, né, nesse campo de atuação do cabeleireiro, eu encaro que a parte técnica é um sintoma. É um sintoma daquilo que me levou a ser o que eu sou. Que a verdadeira causa é o meu propósito. Então, se você está desenvolvendo algo na área que você desenvolve como profissional, ali é apenas um reflexo de quem você é. Mas se você não estiver bem, a pessoa que você vai atender vai sentir isso. Sim. Porque a energia vai ficar bem conturbada, né? Porque eu não sei se você crê dessa forma, mas eu acredito que até o tocar em alguém, se você traz e carrega paz, essa pessoa é inundada por essa prática, por essa energia. Porque ela olha para você e diz assim, Wélida, quando eu olho para você, eu sinto a paz. Quando eu olho para você, eu sinto que, de alguma forma, você é indiferente. O que quer dizer isso? Simplesmente ela está fazendo uma leitura exatamente daquilo que você é por dentro. E não tem como ser visto isso se você estiver só na técnica. Eu costumo falar também que o cabeleireiro, aquele que já se doou muito, já investiu muito na sua profissão, na sua carreira, eu costumo dizer que ele não precisa mais de técnica. Não precisa. Porque se você for analisar, tudo que a gente vive é marketing. Não é verdade? A gente vive um grande marketing. O que você vai encontrar no estado totalmente original é o que Deus criou. Sair dali é tudo marketing, é tudo reprodução. E aí, se você vai para um curso de mechas, às vezes é mais um do que você já fez, mais um que você já tem. Aí, Nádia, mas de qualquer forma, agrega alguma coisa. O que você vai perceber que vai agregar? Você vai estar num ambiente que você nunca esteve, com pessoas que você nunca esteve, pode encontrar algumas que são colegas. O agregar aí, eu diria que seria mais a parte do network, porque em termos de técnicas, às vezes você sabe mais. Sim. Não é? Às vezes você sabe mais. Agora, por que é que mesmo sabendo disso, as cabeleireiras não conseguem enxergar que existe um outro lado da moeda que precisa ser destravado na vida dela? O que é que você acha que acontece de pressão para que ela não se veja nesse outro lado que você já conseguiu acessar a porta? É como eu falei, eu acho que é a permissão mesmo, né? A pessoa se permitir, né? Você se autoavaliar e você aceitar os seus erros. E aceitar que você precisa mudar, né? Precisa ser ajudado. Mas para isso, eu preciso buscar. Então, a maioria deles acha que não.
acha que é frescura, né? Acha que só vai gastar dinheiro sem necessidade. E, assim, eu fico triste também quando eu vejo, assim, né, muitas colegas de profissão nesse nível, vivendo esse nível. Aí hoje, aí como eu falei, né, em outras épocas eu criticava, eu julgava, hoje eu fico tentando entender o que aquela pessoa está passando. Ou o comportamento daquela pessoa é porque ela passou por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que aí eu tento ajudar do meu jeito, né? Mas é como eu falei, o outro também ele precisa aceitar e querer ajuda. A jornada de cada pessoa, ela é muito sua. Sim. Porque imagina, se eu estou no ponto A e você também está. Mesmo assim, quando a gente olha para as duas histórias, são diferentes. Né? Culturas diferentes, experiências diferentes, família diferente. A única coisa que está igual é o ponto A. Aí, exatamente por ter toda essa diferenciação, quando a gente vai para um ponto B, e essa jornada é onde vai acontecer exatamente os altos e baixos, e que vai entrar no que você acabou de falar. Por que que alguém se permite e outras não? Será que não existe algo mais além do que a permissão? Existe. Porque, veja bem, muitas pessoas, elas buscam fazer essa mudança, elas buscam se melhorar, mas às vezes elas não conseguem. Porque vai mais além do que simplesmente ela dizer assim, vou comprar um curso, vou fazer uma mentoria. Ela já está se permitindo, concorda? Sim. Ela já está dando um passo que ela nunca tinha dado. Mas ela não está conseguindo. Então, veja que, em si, teoricamente, ela já está se permitindo, mas existe uma permissão aí, que não é essa primeira permissão, uma permissão muito íntima, que não deixa ela avançar, porque além das crenças, como você já bem falou anteriormente, existe o estado de merecimento. Às vezes ela não acha que merece, ela não fala, e ela até confessa, ela até fala, o melhor é para mim, tudo é para mim, não tem que pensar em mim. Mas na prática, isso não é uma verdade. Então aí você vai começar a perceber que essa não permissão vai muito mais além do que simplesmente ter uma atitude de conversar alguma coisa. O primeiro passo é importante. Mas é justamente nesse primeiro passo, e quando vê, porque quando começar os confrontos, né, de você se ver por dentro, e quando eu falo isso, quando geralmente eu estou na mentoria, eu gosto de brincar com as meninas, eu digo assim, olha, não estou falando de fígado, de coração, de rim, eu não sou médica, mas quando você se vê por dentro de uma forma que você olha assim e pensa assim, poxa, estou conseguindo me enxergar um pouco daquilo como Deus me vê, não é? Porque Deus ele te enxerga lá no futuro já, projetando o teu maior sucesso. Tu está aqui lutando para chegar lá. Mas quando você tira um pouquinho do seu olhar natural, de ver só o problema e sua dificuldade, e para de olhar ainda o que falta andar, mas você já se consegue ver lá no pódio, você já está se vendo como Deus te vê. Então, nesse processo aí, é onde tem a virada de chave, é nesse processo daí que o automerecimento, ele começa a reinar e a governar, em toda aquela situação, aí cai por terra crenças, cai por terra não merecimento, cai por terra todo tipo de sofisma, tudo que você percebe, que está embutido ali num pacote, bem embrulhado, que está realmente com muita dificuldade de ser aberto. Sabe aquela situação que você diz assim, meu Deus, o negócio está tão bem fechado, que aqui não se abre de qualquer jeito, tem que ter uma marreta, tem que ser uma coisa, né? Pronto, existem mentalidades que estão assim, aprisionadas. Muitas. E quando a gente vai percebendo isso, e eu identifiquei isso nas cabeleireiras, eu fiquei muito feliz quando vi a sua jornada. E assim, você teve experiências, eu acredito que de várias formas, você já fez comigo, você já fez com outras pessoas, você está tendo as suas experiências pessoais, você está tendo a sua experiência com a sua cliente, não é? Sim. Quando você está com a sua cliente de alguma forma, ela nem sabe, ela te ensina. Bastante. Não é? Muito. Aí você fala, meu Deus, esse negócio aqui me trouxe para uma situação assim que eu nem imaginava. Mas é. Qual seria uma dessas possibilidades que você, fazendo o seu atendimento, você descobriu daquela experiência que para você trouxe vamos dizer assim, um novo conhecimento? Me ajuda de alguma forma. A questão do confiar mais na gente mesmo. A gente não por ser mulher, né? A gente é vista como sexo frágil. A gente não é capaz, ou pelo fato de ser mulher. Sim. E aí, algumas histórias de algumas clientes minhas, né, na minha cadeira, elas conversando comigo e também com outras clientes ao lado, ali eu percebi que se elas conseguiram, se elas alcançaram outros níveis,
sozinhas sendo mulheres, assim, eu também podia. Então, um desses momentos assim de conversa com elas foi sobre isso, sobre o autopoder, a autoconfiança, o que a gente também é capaz. Se deu certo para ela, dá certo para mim também. E esse dar certo foi porque você percebeu que ela buscou essa autoajuda do pessoal, ou você se sentiu com essa visão só em olhar para ela e ver que ela, de alguma forma, sem saber nem por que, decolou? As duas opções, as duas opções. Tanto ela tinha esse desenvolvimento, né, pessoal, né, e emocional também, como essa questão também que você também citou agora. Então, dos dois modos, eu só percebi realmente que era algo que só iria favorecer. Né? Então, como eu falei, então ela, querendo ou não, ela também me incentivou a ter coragem e acreditar mais em mim. Qual foi a situação, Helda, que você realmente identificou, se deparou, que te marcou quando você passou a viver esse desenvolvimento pessoal? Ou seja, quando foi que ele te ajudou? Porque você disse que conseguiu, mas conseguiu em que momento? No momento quando eu achei que eu não iria conseguir, que aquela história assim do fim do poço, Sim. você está lá no fim do poço e você não vê mais saída, você não vê solução, você não vê o plano B. A verdade é essa. Então, em nenhum desses momentos foi quando eu tive essas forças e eu busquei, né, esses pensamentos, essas ajudas que eu já tive anteriormente, e aquilo ali me deu força para mim realmente sair de onde eu estava para alcançar o que eu queria. E aí, como eu falei, né, se Deus me colocou aqui porque Ele tem o melhor para mim. Então, eu não aceito menos. Então, eu não sei se você lembra, nessa época você ainda estava lá em São Paulo. Esse quando eu tinha uma época eu perdi o contato, depois eu consegui ter o contato de novo. E eu falei para você, que era importante fazer um curso de estética, lembra? Por causa de algumas coisas que fazia todo sentido. E falei para você também que eu também já estava na jornada, já tinha terminado o meu curso, mas eu estava na jornada de entrar nesse autodesenvolvimento da gestão emocional. E eu disse para você assim, velho, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você acredita, eu acho que é muito importante você analisar que tem outras coisas que nos trava, que está muito mais além do que a falta de competência profissional. É como se fosse um diamante, por isso que eu chamo as mulheres de preciosa, né? É como se fosse um diamante que está completamente sujo, coberto por tudo que é de impureza, e que só o olhar de alguém que é especialista naquilo, para identificar, que só é clipar, que continua lá todos os atributos e benefícios que aquele diamante tem. Não foi roubado por conta da sujeira. Quando você olha para esse exemplo que eu estou dando, você se identifica com esse diamante? com certeza, total. E essa parte em que você foi sendo limpada aos poucos, você em algum momento lembrou quando eu disse para você, Wellington, é interessante você fazer algo na área do desenvolvimento pessoal. Você não precisa fazer um curso para ensinar, você precisa se validar em você, porque você vai precisar entender a sua cliente. Porque nem todo mundo vai ter o chamado de precisar fazer um curso a nível geral, porque não é o que ele vai desenvolver. Sim. Ele precisa fazer o geral nele. Porque a clientela sua é você ali, é o seu reflexo. Você vai olhar e vai dizer, eu já passei por isso, já me identifiquei com isso. E aí você, quando bate o olho naquela cliente, por mais pressão que ela coloca em cima de você, porque tem cliente que é difícil, você vai conseguir desmontar ela, sabe? Com uma palavra branda, com sabedoria, vai mostrar para ela a sua competência, ela vai olhar para você e vai dizer, ela não é igual às outras, porque o que está dentro de você te capacita para estar atendendo aquela pessoa. Sim. Por isso que às vezes ela é difícil, mas foi o próprio Deus que mandou para lá, porque Deus sabe quem vai poder tratar. E se chega na mão de pessoas que não estão preparadas, essa pessoa vai sair muito mais cheia de problemas e de crenças, não é assim? Como é que você faria se em algum momento uma cliente chegasse para você e dissesse assim, eu não consigo realizar meus sonhos, eu não consigo me sentir, vamos dizer assim, merecedora seria a palavra, de algo que eu desejo muito. Mas quando eu olho para você, eu vejo que você é tão cheia de garra, eu queria ser que nem você. O
que você falaria para essa cliente? Eu escuto isso quase todos os dias. Então, e aí, como é que fica essa história? Tanto de amigas próximas, né, como clientes também, né? Aí elas falam justamente isso que você citou agora. Ah, eu não consigo. Ai, para mim dá tudo errado. Mas aí eu admiro você, porque você consegue. Inclusive, teve até uma amiga minha que falou assim, como era que eu conseguia ir para academia? Eu tinha disposição de ir para academia todos os dias. 5 horas da manhã eu me levanto, faço meu café, me organizo e vou para minha academia. Sim. Aí ela foi perguntou como era que eu tinha motivação para ir. Aí eu disse a ela, não, eu só preciso ir. Se você for esperar a motivação, se você for esperar a vontade de ir, você não sai da cama nunca. Porque a zona de conforto, ninguém quer abrir mão. E aí eu falei para ela, eu só vou. Quando eu vejo o meu hoje, que eu não quero o meu corpo que eu tenho hoje, que eu quero melhorar o meu corpo, eu sei que só posso melhorar se eu tiver a ação de eu ir para a academia. Então, se você for esperar o momento certo para você fazer as coisas acontecer na sua vida, do jeito que você quer, não vai acontecer nunca. E aí eu falei para ela, né, como eu falei também para alguns clientes, é mais fácil a gente ficar culpando terceiros, né, ou se sabotando. Mas assim, quando você quer algo para a tua vida, você precisa realmente partir para a ação. Sem coragem, sem vontade, com preguiça, com desânimo, porque tem hora que dá desânimo mesmo. Mas a gente precisa ir. Você tem que ter a certeza que você tem um objetivo maior na tua vida para você realizar. E aí eu faço aquela reflexão assim, eu quero daqui a 5 anos, tá o que eu estou vivendo hoje, ou eu quero outro nível. Então eu tenho que pagar um preço para desejar o nível que eu quero chegar. E para os clientes também, assim, que pensam negativo, digamos assim, né? Eu digo até para meus alunos, eu falo assim, comigo não existe a palavra eu não posso, eu não consigo. Vamos trocar a palavra eu posso e eu consigo. Porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, pensar que vai conseguir e que não vai conseguir dá o mesmo trabalho. Exatamente. Aí é só questão de mudar o pensamento, que aí é um pouquinho difícil para eles, né? Para você, o que significa sucesso hoje? Sucesso para mim é sábado, sexta e sábado, eu estar na praia, não ter que trabalhar. Uma segunda-feira, eu também passear, estar com as pessoas que eu amo, viver a vida, né? Aproveitar as coisas boas da vida, porque eu costumo falar assim, Deus colocou a gente no mundo para desfrutar do bom e do melhor. Ele não quer que a gente sofra, que a gente passe dificuldade ou necessidades, né? Essa questão assim, eu tenho que trabalhar muito para poder ter dinheiro. Mas aí é um ditado que meu pai dizia, quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Nem para gastar. Nem para gastar, né? Está tão ocupado ali se desgastando que não desfruta, não vive. Então, para mim, sucesso hoje é eu trabalhar e eu poder ter o meu luxo, né, o meu lazer com as pessoas que eu amo. Fazer o que Ou seja, se você gostaria de sucesso para você é tudo que você fala com qualidade de vida, né? qualidade de vida. Isso. Interessante, porque você falando isso, eu me lembrei exatamente daquilo que eu vivo pregando o tempo inteiro, apregoando para as cabeleireiras. Eu sempre falo para elas assim: vocês podem ser mais valorizadas, vocês podem trabalhar menos e vocês podem ganhar muito mais. Eu falo isso. Por quê? Parece ser muito bom para ser verdade, como diz o ditado, mas não é bom, isso é uma verdade. É uma verdade, é. Não é só bom, isso é maravilhoso. Porque tudo parte de uma mente que foi exatamente preparada para pensar o que ela quer alcançar. Sim. A palavra de Deus já diz isso, diz assim, que nós devemos pensar o que é bom, buscar o que é bom, vivenciar exatamente aquilo que é verdadeiro. Porque se você não faz isso, você não tem como alcançar exatamente o que você deseja, porque há um conflito interno entre o que a boca fala e entre o que o coração sente. Se você pensa, você logo vai quando você está pensando, já existe ali um turbilhão de emoções, que vai descendo aquele pensamento ao coração e você verbaliza. A palavra é semente. Por que muitas vezes a gente não conquista? Porque falamos e não vivemos aquilo. Não vivemos, Às vezes procuramos agir na altura do que queremos e desconstruímos com a palavra. Ou seja, são dois veículos que tem que levar você para um destino único. Então, se você tem direcionamento de entender que pensar o que é correto, falar o que é mais correto ainda, vai fazer você entrar em ação para aquilo que você quer alcançar, você vai chegar. Sim. Por quê? Porque você entendeu que o mercado não tem mais espaço para as cabeleireiras que não querem mais ter essa visão.
Pessoas que estão tapadas, elas só vão conseguir enxergar técnicas. Ah, Nádia, mas eu duvido uma cliente chegar para ir buscar inteligência emocional na cadeira. Ela vai buscar e você não sabe. Quem tem que saber é você. Ela não sabe o que ela precisa. É. Ela não sabe. Agora, Ela nem aceita, né? exatamente. Mas aí quando você começa a tratar essa cliente dentro de toda a primazia que ela merece, identificando que o corte foi escolhido por uma emoção errada. Saiu de casa, brigou com o marido, ele odeia cabelo curto. Ela vai cortar o cabelo para fazer raiva a ele. Ela não disse para você, mas se você foi uma pessoa que já foi bem trabalhada, em todo esse campo emocional, se você é uma cabeleireira que já foi validada na sua identidade, você vai pegar essa cliente, vai começar a conversar um pouquinho com ela, você já vai trazer um bálsamo, vai acalmar, vai entrar na história dela, vai se sentar, vai se colocar no lugar dela. E ela vai começar a explicar. Quando ela começar a falar, você vai descobrir, sem que ela fale muito, que a decisão foi uma decisão impensável. E aí você vai trazer para ela uma consciência. Não se traz se não tiver habilidades. Não se traz se você não passou pelo processo. Não tem como eu pregar aquilo que eu não vivo, porque eu não vou gerar frutos. Então, se eu digo para a cabeleireira que você pode isso, é porque eu vivo isso. Eu não tenho mais o salão congestionado, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ter esse tempo que eu estou aqui com O você. pessoal me pergunta muito isso, porque que eu não abro o meu salão de novo, né? Porque eu não monto o salão de novo. E aí eu falo isso, assim, foram 15 anos de salão. Presa. Então, no final de semana, para mim, não existia. Eu tinha que trabalhar, né, na nossa profissão. Que criou esse rótulo de que cabeleireiro só se ganha dinheiro no final de semana, você tem que se matar, trabalhar no final de semana para ganhar dinheiro. Aí o cliente é maravilhoso, você fica lá. E você é acabada. Aí sai acabada. Então, hoje também, eu não quero mais viver isso, né? Já passei pela fase, foi um aprendizado, foi uma experiência, e hoje eu quero, como eu falei, eu quero qualidade de vida. Eu quero sucesso, mas eu quero viver. Hoje a palavra sucesso está muito diferente do que foi um dia. Sim. Porque quando se falava de sucesso, as pessoas imaginavam assim, sucesso eu tenho que ser milionária. E não é. Hoje, para mim, sucesso é ter tudo o que eu preciso e muito mais, porque a Bíblia diz, e a palavra do Senhor, que para mim é uma fonte de vida, assim, é regra para mim. Respeito quem não crê, mas eu creio fielmente na palavra. E eu acho assim que se o próprio Deus que me criou consegue me enxergar muito mais além do que aquilo que eu me vejo, quem sou eu para combater? Quem sou eu para dizer que não? Desse jeito. Ele diz assim, se eu quiser, ele fala, olha, Nádia, é se você quiser, tá? Porque se tu não quiser, nada vai acontecer. Então, se eu quiser, Samuel vai dizer, se qualquer cabeleireira quiser, ela vai comer o melhor desta terra. E aí, para ela comer o melhor desta terra, ela tem que entender que não é só pão, não é só lasanha, não é só comida. O meu melhor dessa terra é ter sono de qualidade, é ter mentalidade sadia, é ter corpo sarado, é ter uma energia que agrega e que atrai as pessoas, é poder ser exemplo para aquela pessoa. Então, veja quanta responsabilidade tem um ser humano e quanta responsabilidade tem uma cabeleireira. E a gente vê esse mundo muito assim, muito deturpado. Cabeleireiro mais desorientado que o cliente. Já passou por isso, já chegou a ver isso. E a gente olha assim, meu Deus, o que é isso, pelo amor de Deus? Você entra no salão, a cabeleireira está descabelada. Já viu isso, Hélio? Muito. Você entra no salão, eu não estou falando que necessariamente as pessoas elas precisem estar com aquilo que elas não podem. Não é sobre isso. Cada um tem um público. Mas você ser o melhor e dar o melhor, o cliente percebe. Aquela história, né? A gente vende, você vende a sua imagem, você trabalha com beleza, com estética, né? Com, digamos, né? Nutricionista, esteticista, cabeleireiro, manicure. Então, a gente que trabalha na área da beleza, eu vejo que, assim, é obrigação a gente dar realmente, porque a gente vende a nossa imagem. Já não é mais já não é, entendeu? Não é um diferencial, é uma obrigação. Porque se eu trabalho com cabelo, então eu tenho a obrigação de estar com o cabelo por isso. Sim. Porque eu não tive tempo, porque isso, porque aquilo, não. Outra coisa também que é bem interessante, pegando esse gancho para não esquecer, porque eu batia muito nessa tecla antes, quando eu tinha meu cabelo, quando eu era menos experiente, porque hoje eu sou tão experiente. Quando eu era menos experiente, eu não admitia usar meu cabelo como está aqui. Eu tenho uma cliente que ela disse que é encrespado, aí eu fico rindo. Eu digo, respeito que aqui é cacheado. Mas assim, tirando a brincadeira, eu costumo dizer o seguinte, na minha percepção, e eu sei que isso acontece até no dia de hoje, mas graças a Deus que eu sou livre e hoje eu posso usar ele dessa forma ou ele liso, ou do jeito que eu achar que é melhor. Mas uma coisa que é bom que a gente tira aqui, que a gente venha desconstruir aqui um mito, uma crença, é que
O cabelo que é bonito é o cabelo que é saudável. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, a visão de bonito para um não é a visão de bonito para outro. Você concorda? Concordo. Eu acho que o cabelo liso ele é prático. Cabelo cacheado é muito trabalho. Porque não é todo mundo que quer sacudir com ele para cima e dizer eu estou feliz. Não é? Eu estou alegre. Porque o feliz é momentâneo. A alegria é algo que não sai de você. Então, eu uso a palavra feliz, e eu sei que no dia seguinte ela pode não estar feliz com aquele cabelo. Mas pensa assim comigo. Quando você começa a se aceitar, que foi o meu processo, e eu sei que é o de muitas pessoas, você vai entender que se tornar uma pessoa alegre com o que você é, com o que você tem, é diferente de você ser feliz. Porque ser alegre é você aceitar a sua identidade. É você viver aquilo que Deus chamou você para viver. E ser feliz é você aceitar o que aquele momento te proporciona. Sim. Eu estou feliz. Mas amanhã, naquela mesma situação, você pode não estar mais feliz. Então, é hora de desarmar a tenda e partir para outra coisa. Então, eu me senti dessa forma. Não sei se tu já passou por isso. Você sempre teve cabelo liso? Sempre, sempre. Pronto. Sempre. O cabelo só é cheio, né? Sim, muito cheio. mas sempre liso, né? Mas sempre liso. E o meu sempre foi parecido assim, um pouco com o Dexter, sendo que menos mais fino. O meu cabelo, ele era aquele cabelo que era mais solto em cima, mais cacheado embaixo, era aquela coisa meio... E quando eu via outras pessoas com cabelo super liso, eu dizia, Senhor, eu não nasci assim. Isso é uma crença. Porque eu vi na minha casa sobre isso. E a gente vê cabeleireiras. Nath, está fugindo do tema da conversa de forma alguma. A gente vê cabeleireiras não se sentindo validadas, porque não podem, às vezes até por questões de saúde, às vezes não podem alisar, às vezes não podem fazer coloração, mas de alguma forma elas não se sentem bem, porque elas se comparam com as clientes, porque as clientes fazem ou não fazem. Mas aí é onde entra o pessoal. Trabalhe a sua parte pessoal, se desenvolva, e você vai encontrar naquilo que para hoje é um problema, um defeito, uma superação, e um gatilho muito específico para você desenvolver muitas mulheres nessa área. Porque você vai compreender que a beleza está nos olhos de quem vê, que é um ditado, mas é verdade. É um ditado popular que é real. A beleza está nos olhos de quem vê, porque quando você olha para uma determinada situação, você diz, menina, eu acredito que eu supero nessa situação. Mas por que não foi comigo? Exatamente por isso. Porque talvez a beleza que aquela pessoa gostaria de encontrar em você, em mim, ou em outra pessoa não encontrou. E isso o cabeleireiro precisa aprender para passar para a sua cliente na cadeira. Já passasse por isso também? Não. De alguma cliente chegar e dizer assim, pelo amor de Deus, alisa esse cabelo, Hélida. Ou a cliente falando com ela mesma. Porque meu cabelo está horrível. Eu já peguei cliente e dizer assim, que o cabelo dela estava muito feio. Ela odiava o cabelo dela. Aí o da mãe era liso, o da irmã era liso, só o dela que não era, porque ela puxou o pai. Então ela detestava o cabelo dela. Hoje, quando eu converso com algumas clientes que ela me fala muito sobre essa questão, que o cabelo dela está muito feio, eu começo a fazer a pesquisa e identificar que o problema que está ali não é porque o cabelo dela é feio. Porque qualquer pessoa que olhasse via aquele cabelo bonito. O fato de uma pessoa ser Maria e a outra ser Márcia, não significa dizer que Maria, por ser um nome que já está muito utilizado, seja um nome feio. Sim. O que significa é que a Maria, existem várias Marias, mas Maria, cada uma tem a sua personalidade. Márcia tem várias personalidades. Então, quando você olha para um cabelo e você identifica que aquele cabelo é muito bonito, mas a pessoa que tem um cabelo não acha que é bonito, você logo vai perceber que o problema não foi o cabelo. Sim. Ah, mas de fato, Nádia, eu acho que nessa cliente que eu falei era o cabelo. Vamos dizer que você tem razão. Especificamente era o cabelo. Mas aí quando você vai conversar, você vai parar e vai pensar, por que tem tanta gente que tem um cabelo igual dela e não pensa como ela? Você entendeu? Sim. E de todas as formas, nós chegamos num ponto que só vai descobrir de verdade se o cabelo é um motivo real para deixar ela naquela frustração, depois que ela passa por todo o processo de análise para pesquisar quem de fato é ela por dentro. Porque se ela tem algo que ela está escondendo, tipo assim, ela é uma pessoa forte, é uma pessoa destemida, é uma pessoa capaz, mas de tanto no meio que cresceu, de ouvir que ela não valia nada, não prestava para nada, era uma pessoa feia, o cabelo era pichuim, como diz uma cliente minha, ela não fala pichuim, ela fala pichuim. E vai falando, você vai começar a perceber que ela foi aderindo muitas crecas, né, nessa vida que fez ela se tornar o que ela é. E aí a cabeleireira, que é diferente, que tem um diferencial,
Nós estudamos muitos anos em determinado órgão, né, privado, que nos ensinava que o diferencial competitivo de um profissional, no nosso caso, da cabeleireira, era se ela fizesse as mechas melhor do que fulana, com corte melhor do que ciclano, não era isso? Era. O atendimento, há um tempo atrás, era um diferencial, mas hoje não é mais. Hoje o diferencial é você olhar para a sua cabeleireira e ver que ela descobriu a sua verdadeira identidade. Se ela já fez isso, se ela já consegue perceber isso, ela já não olha para o cliente dela do jeito que ela olhava antes. Sim. E aí tudo vai mudar. Então, aí sim está o diferencial. E eu tenho visto que se conta nos dedos as cabeleireiras que têm se voltado para esse mercado que o mercado em si mesmo está procurando. Sim. Porque a cliente, que é a nossa fatia de mercado, tem procurado essa profissional, não tem achado. Está difícil de encontrar. Tá. Do que dizer aquelas que têm 35 anos no mercado? Não é? Eu estou com 35 anos no mercado, você está com quanto? 18. 18 anos no mercado, com certeza você deve ter cliente desde o início. Sim. Não é? Assim também como eu, estou com cliente desde o início. E o que a gente deveria se perguntar num momento como esse? Como é que esses clientes ainda estão com a gente, né? Não está cansada de estar... Já fiz essa pergunta também. Não está. Sabe por quê? Porque ela vê o nosso crescimento. E ela vai percebendo que à medida que a gente vai fazendo atendimento, nós sempre estamos dando para ela melhorias. E tem aquelas que pararam no tempo. Clientes minhas hoje, que elas têm até... A minha imagem hoje é tão, assim, hoje é mais focada mesmo na parte de educação. E algumas clientes minhas de 10 anos atrás acham que hoje eu não faço mais cabelo. Que eu só dou curso, né? Sim. Aí eu vou e falo para elas, não, eu também atendo. Só que também foi isso que eu prestei atenção. Na minha rede social está voltado só realmente a cursos. Né? Então hoje eu não mostro tanto, né? Que eu faço cabelo antes e depois. Sim. Mas assim... e eu também assim, fico, como você falou, me perguntando por que até hoje elas estão comigo. Olha que eu fui embora, voltei, Sim. né? Estou aqui, estou ali, mas roda a roda elas procuram a Welita. Então, porque eu entrego alguma essência diferenciada da maioria dos profissionais, né? Porque quantos profissionais elas já passaram e voltaram para mim? Então, isso assim, como você falou, hoje em dia está complicado. Você ter o cabeleireiro mais humano. Isso. Né? E também que busca, né, realmente o diferencial. Eu acho assim que é muito importante quando a gente está com o nosso cliente fazer uma pesquisa rapidinha, sabe? Com ele. E não é uma pesquisa de atendimento. Sim. Não é sobre isso. É se interessar um pouco pela história dele. Antes de começar a cortar, de fazer qualquer outra coisa, eu não acho que é perder tempo, sentar um pouquinho, ou até mesmo em pé, conversar com ele, buscar um pouco lá dentro daquela vida, daquela pessoa, um pouco daquele dia que ele teve, né? Sim. Um pouco de alguma dor que, porventura, possa estar, talvez há semanas, há anos, há meses, torturando aquela pessoa. Ela precisa perceber que aquele corte foi um corte mais bem pago, ou talvez impagável. Porque ela encontrou luz daquela comunicação naquele momento ali. Ela saiu com resposta e talvez ela tenha orado muitos anos, mas o Senhor deixou para responder no dia que você sentou na sua cadeira. Sim. Para fidelizar, para honrar você também. Para dizer, você vai ficar com a minha filha, eu vou honrar você, porque ela tem o que você precisa. Onde é que você tem dentro dela? E aí desprezar esse lado que nós somos espirituais é muito complicado, porque primeiro nós somos espírito. Depois nós temos uma alma e habitamos em um corpo, então faz toda a diferença esse tripé. Se você se enxergar somente como aquele que vai fazer tudo na força do seu braço, você vai cair. Porque até o nosso respirar, não é? Que a gente se sente dono de si, muitas pessoas se acham, só basta o Senhor tirar e acabou, não tem mais nada, não acontece mais nada. Você perdeu tudo. Porque na verdade não é o ter, é o ser. Exatamente. Agora eu queria saber, Welita, que você me falasse se ainda existem projetos. Não, pode perguntar. Nós estamos indo, né? Porque a nossa câmera bem aqui, de vez em quando, dá uns toquezinhos pra gente, faz parte. Mas assim, Welita, me fala pra você, ainda existem projetos? Sim. Tem algum que pode ser falado ou você prefere guardar? Fica à vontade. Por enquanto eu prefiro guardar. Tá. Mas... É uma mulher sábia, né? A Bíblia diz que aquele que guarda o seu coração, né? Ali está guardando um tesouro. E faz sentido. Tem coisas que não... O interessante é saber que tem muitos projetos, né? Projetos de vida, né? Projetos de grandiosidade. Porque você vai tocar nas vidas, né? Sim. Não toca só no cabelo. Quando Não. você pega ali a unção, começa dali, completa, de cima, né? para baixo, de baixo para cima, sai cortando todos
os problemas. O que é que você pensa, Wélida? Nós já vamos daqui a pouco encerrar. O que é que você pensa dentro desse seu projeto? Em que você possa ainda colocar nele, se não entender a pergunta, é fácil, que possa ter a ver com esse desenvolvimento pessoal. No caso meu ou da outra pessoa? O seu. Vai fazer a pergunta. Exemplo, você não pode falar exatamente o que você tem como projeto na sua carreira profissional. Mas como pessoa, no seu desenvolvimento pessoal, acredito que ainda existe sonhos, possibilidades, né? O que ainda você acha que pode colocar para agregar nessa parte pessoal desse desenvolvimento? Eu posso ainda colocar para melhorar o meu pessoal, você fala, mais conhecimento. Mais conhecimento, principalmente nessa área, como a gente falou, né, desenvolvimento pessoal, alguns bloqueios que ainda carrego. Então, eu preciso realmente, né, como é que diz, lapidar um pouquinho esse diamantezinho para ele ficar realmente, sim, brilhando mais ainda. Eu agora vou transferir essa pergunta para mim também. Acho que é bem interessante. Se alguém tivesse me feito essa pergunta há alguns anos atrás, eu sempre gostei muito de conversar e eu acredito que não ia faltar o que falar. Mas jamais seria com a resposta que seria hoje. Porque uma pessoa que ela foi lavada, uma pessoa que ela foi completamente limpa de tudo aquilo que a acusava, porque é assim que a gente vive, né? Quando a gente não conhece a Jesus, a gente vive sujo, porque a gente está constantemente fazendo coisas que não deveria e acha que está certo. E é normal, Enquanto profissional, quanto cabeleireira, quando nós achamos que somos melhor e nos engessamos naquilo que a gente pensa e não busca, não é? Alargar as nossas tendas. Você percebeu que eu falei bastante não é? Gente, perdoa aí os não é, tá? Mas, assim, considerando realmente o objetivo do que estamos falando, há de se identificar que você respondeu isso hoje dessa forma. Se nós tivermos uma outra oportunidade, você vai ter outra resposta, porque o seu nível de maturidade aumentou. Sim. E quando eu disse que trazia para mim, eu diria lá no passado que cada vez mais eu queria ser melhor como cabeleireira. E hoje, eu não digo mais isso. Eu já acho que eu sou melhor como cabeleireira a partir do momento que eu consigo resolver o que o cliente quer. A dor do cliente, né? Eu não sou melhor do que a Wélida, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor para mim mesma daquilo que eu posso resolver. Sim. Agora, aonde é que eu posso dizer que eu sou melhor e muito boa e muito excelente para mim? Para mim. Lembra que a pergunta foi para o pessoal? Sim. Quando eu aprendi como deve se blindar a mente. Como eu aprendi como governar a minha vida. Porque não é uma briga com o marido, uma discussão, não é uma cara feia, não é um cliente que botou pressão e de repente não gostou do serviço. Não é, de repente, um dia que a gente não acordou tão bem. Seja qual for a pressão. Não é isso que vai determinar o fim do meu dia. Porque eu aprendi que a pressão ela vem, mas ela só te mata se ela encontrar em você acolhimento. E foi aonde eu compreendi que no meu desenvolvimento pessoal, que eu devo todos os dias cada vez mais agregar, é ampliar essa mentalidade de aprender a conviver com pressão. Se você não sofrer pressão, você não desenvolve. Você fica estagnada e as pessoas se acostumam com isso. É como eu falei, né? A zona do conforto, né? O comodismo ali é mais gratificante, né? A pessoa reclama da vida que vive, mas aí não quer pagar o preço. Sim. Aí... Diante de tudo que a gente conversou, Wélida, eu disse que nós já estamos finalizando. Qual seria a sua frase determinante para tudo que a gente conversou? A frase em relação à cabeleireira. Você, na verdade, vou até reformular essa pergunta. Eu queria que você me desse duas respostas. A resposta para a Wélida, o que você tem para dizer para a Wélida? E o que você tem para dizer para a cabeleireira que está ali ouvindo? Porque eu sei que a Wélida já é a cabeleireira. A gente não vai tirar isso uma coisa da outra.
Mas eu quero que você fale o que você diria para aquela que vai estar te ouvindo, porque vai ter muitas pessoas que vai poder te ouvir. E eu quero que você diga o que você disse para você também. Para que elas possam perceber que nós não estamos aqui como sempre na verdade, nem como régua para ninguém. Se nós temos uma palavra para elas, nós também temos uma palavra para nós mesmos. Porque precisamos primeiro se identificar na posição para poder enxergar a posição do outro. Não é assim? É. O que é que você tem a dizer? Bom, eu tenho a dizer às cabeleireiras que vocês nunca desistam, vocês, da profissão, nunca desistam de acreditar que vocês são capazes, que vocês vão conseguir. Não existe o fácil nem o difícil, a gente aprende com os erros, então precisa errar, não tem que ter medo de fazer errado, porque a gente só vai melhorar fazendo errado mesmo. O que não pode é permanecer no erro, tá? Mas vão estudar, vão buscar recursos, tanto na inteligência emocional quanto desenvolvimento pessoal também, porque tudo isso está junto com o profissional. A gente só vai conseguir ser um profissional melhor, empregar técnicas melhores quando a gente está bem com a gente mesmo. E a outra pergunta é para mim mesma. É para você. Como era? A pergunta para você seria a mesma. Do jeito que você direcionou para a cabeleireira, você deu esse conselho, que você viveu Um isso. conselho para mim mesma. Qual seria o conselho que você daria para você? Para a Wélida, o conselho para a Wélida é que ela não desista, ela continue do jeito que ela está, com foco, com determinação. Mesmo que venha a preguiça, que venha os sabotadores mental, ela continue persistindo. Muito bem. Eu queria também finalizar com uma palavra, dizendo que eu estou feliz com o nosso podcast. Eu também estou feliz. Foi muito envolvente, né? Todo o início aqui. É bom falar para vocês que estão nos assistindo que nem tudo é perfeito. Antes de nós começarmos tudo isso aqui, teve momentos de muitos risos, de muitos erros. Então, não ache que isso aqui é feito de uma precisão, de perfeição, porque não é. Mas vale muito a pena, porque estamos fazendo com carinho, com amor para vocês. Temos aqui a educadora Wélida Vargas. Eu sou a Nádia Fernandes, sou cabeleireira e também trabalho com o desenvolvimento humano, trabalho também desenvolvendo mulheres empreendedoras. E o objetivo desse podcast foi exatamente esse. Foi mostrar para vocês, cabeleireiras, que uma pessoa como a Wélida é uma pessoa como você, que uma pessoa como Nádia é uma pessoa como você. E que você realmente deve permanecer firme e constante para conseguir alcançar os seus objetivos. Nós vamos nos encontrar em um novo e próximo podcast. E para encerrar, não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Comece com o que você tem, da forma que você tem. Só comece.